Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus! Estamos estudando Fazendo Amigos para Deus. O tema desta semana, Ministrando como Jesus. Hoje, quinta-feira, o que importa para Jesus? Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros. Inscreva-se no canal. Toque no sininho para que o YouTube saiba que é um vídeo útil. E continue orando por nós. Deus há de te abençoar ricamente. Bem querido, bem querida, o tema de hoje é muito interessante. O que importa para Jesus? Os últimos capítulos do Evangelho de Mateus são impressionantes. O capítulo 24 descreve coisas fantásticas. É um capítulo profético que descreve coisas do tempo de Jesus. Mais tarde, no ano 70, a destruição de Jerusalém. E aí então vai descrevendo e narrando coisas da história que alcança até os nossos dias, até as vésperas da volta de Jesus. O capítulo 25 tem uma série de parábolas que tem a ver justamente com o juízo e com o fim. Como nós estaremos preparados naquele momento final em que o Evangelho estiver no seu ápice. Porque o próprio Jesus disse que esse Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas aí então Jesus introduz uma parábola diferente. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 25, nos versículos 31 a 46, Jesus nos conta a história, uma parábola dos cabritos e das ovelhas. E então ele começa falando dessa parábola dizendo, olha, no final Deus vai separar os cabritos das ovelhas e vai colocar um à sua direita e o outro à sua esquerda. E aqueles que estiverem à sua direita, ele vai dizer o seguinte: Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí, queridos, ele começa a explicar por que aquela frase estava sendo dita àqueles que estavam à sua direita, representado pelas ovelhas. E depois, então, ele fala sobre aqueles que estavam à sua esquerda, representado, então, pelos cabritos. E é uma frase bastante diferente, em que ele diz assim, apartai-vos de mim, vós, malditos. Né? Por quê? Então fica esse porquê. Por que que aqueles que estavam à sua direita foram chamados Vinde bendito de meu Pai? E por que que os que estavam à sua esquerda foram considerados como malditos? Bem querido, bem querida, é sobre isso que nós vamos detalhar agora. Bem, Jesus estava falando aqui agora da importância de um trabalho social no fim. Jesus estava falando da importância que a igreja, que eu e você, teríamos que dar ao trabalho social. Muitas vezes achamos que o trabalho social está, de certa forma, dissociado do Evangelho. Mas não. O trabalho social é o Evangelho na íntegra. O trabalho social, ele representa, então, todos os esforços que Deus deseja para considerar o ser humano digno de viver uma vida útil, digno de ser respeitado, digno de certa forma, ser visto e ser cuidado. Bem querido, bem querida, então Jesus passa a narrar por que aqueles à sua direita receberam então o Vinde bendito de meu Pai, e por que aqueles à sua esquerda receberam o apartai-vos de mim, maldito. E ele diz o seguinte, ele diz que tive fome e me deste de comer. Tive estrangeiro e você me hospedou. Forasteiro, você me hospedou. Estava sem roupa e você me vestiu. Estava com sede e você me deu de beber. Estava então enfermo, hospitalizado e você foi me visitar. Estava preso e você foi me ver. Então observe, queridos, que aí existem elementos muito importantes de um trabalho social que a igreja tem que fazer, que é um dever da igreja fazer. Às vezes nós pensamos que os trabalhos sociais
é a obrigação, na realidade, eles são a obrigação de uma parte governamental. Pensamos que isso pode ser a obrigação de uma instituição que tenha um objetivo para essa realidade. Mas precisamos entender que a igreja foi constituída por Deus, foi constituída por Jesus Cristo para também fazer o trabalho social. Porque o homem, ele é integral. Nós não podemos simplesmente pregar a palavra para alguém que precisa de pão. Nós não podemos simplesmente ignorar o estado físico de alguém que está sofrendo e simplesmente lhe pregar a palavra. Nós não podemos ver alguém necessitado, ver alguém nu, ver alguém sem moradia e passar por alto isso aí. É papel da igreja, é papel meu, é papel seu, se importar com essas pessoas. E Jesus então disse, olha, quando vocês me viram nesse estado, vocês não me atenderam. Por isso então, vocês agora são apartados. Vocês são então malditos. Então aqueles que se dirigiram a Jesus e disseram, mas Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor nesse estado? E então Jesus disse, olha, quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos na terra, vocês deixaram de fazer a mim. Sabe, querido, sabe, querida, às vezes nós pensamos que a questão da pobreza, a questão do desequilíbrio social, pensamos que isso aí é um problema simplesmente da ganância do homem, de alguns que têm mais e querem acumular, e eles são responsáveis por isso. Mas nós precisamos entender que quando somos omissos e nada fazemos também para minorar a situação, para dar àquela pessoa uma condição de melhor viver, nós também estamos colaborando com essa desigualdade social. E Jesus deixou bem claro que essa é a obra também para se fazer no fim do tempo. A obra para se fazer no fim do tempo é cuidar daqueles que têm fome, é cuidar daqueles que são estrangeiros ou refugiados. Vivemos em uma época que as pessoas saem de um país para outro por causa de guerra, por causa de catástrofe, e precisamos cuidar também dessas pessoas. Vivemos uma época em que as pessoas, muitas estão pela rua, pela calçada, sem teto, sem casa, sem moradia, sem terra, precisando de roupa, precisando de agasalho, e muitas vezes nós fazemos vista grossa a essa realidade. Precisamos considerar que existem inúmeras enfermidades hoje, os hospitais estão cheios, e essas pessoas precisam de ouvir uma palavra, essas pessoas precisam de uma oração. Ou mesmo em casa, estamos vivendo em uma época da Covid-19, em que, na realidade, nós estamos meio isolados, mas precisamos entender que as pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam de ajuda, as pessoas precisam de pão, as pessoas precisam do trabalho social que nós, como igreja, precisamos fazer. E o que dizer dos presos? E estão lá marginalizados e afastados da sociedade. Alguns estão na prisão que nem de fato cometeram crime. Na realidade, eles estão ali, talvez até pagando inocentemente. E nós muitas vezes fechamos os olhos a essa realidade. Então Jesus nos chama a atenção. Se queremos realmente receber o vinde bendito de meu Pai e possuir o reino de Deus, precisamos então dar atenção a essas coisas. Precisamos então dar atenção a esse trabalho social, esse trabalho do fim dos tempos. Se você entendeu a mensagem, se é o seu desejo também participar ativamente para cuidar dessas pessoas, para ser uma mão que vai estender para aliviar o sofrimento do seu próximo, então olhe comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, porque o Senhor não fizeste perceber o que está ao nosso redor. Pessoas sofrendo, pessoas vivendo em situações de extrema dificuldade, e nós não podemos pensar egoisticamente só em nós. Nos ajuda a pensar neles e repartir o nosso pão, para que possamos ouvir no final: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.